Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje estou aqui para mostrar para vocês a minha maneira de montar um computador. Bom, eu há um tempinho atrás estava usando o meu PC numa bancada, então eu tirei tudo, passei para o gabinete e gravei tudinho aí para vocês. E eu vou, nesse vídeo, estar explicando passo a passo a maneira com que eu faço para montar um PC, beleza? Esse vídeo vai ser também atendendo a inúmeros pedidos que eu recebo, né, de fazer um vídeo ensinando como montar um PC. Eu sei que tem bastante vídeo no YouTube a respeito disso, mas a galera tava pedindo, e por que não, né? Eu já tava passando mesmo o meu PC da bancada pro gabinete, por que não? Deu só um trabalhinho para gravar, mas eu acho que ficou bem bacana. E eu quero passar aí para vocês algumas dicas básicas e também para aquela galera que tem dúvida, né, de como montar um PC, também arrumar os cabos, apesar de não ser um vídeo específico de cable management. Eu também vou mostrar para vocês alguns passos para poder agilizar esse processo de arrumação de cabos. Bom, é isso, espero que vocês gostem, fiquem aí com o passo a passo. Bom pessoal, antes de tudo o que eu procuro fazer é me organizar, né? Eu separei todos os componentes e as ferramentas que eu vou utilizar na montagem e a gente vai colocar tudo em cima de uma mesa para a gente ter uma visão mais ampla e ir selecionando os componentes no momento certo. Eu sei que muitas vezes a galera compra, né, o hardware e já quer montar rápido, mas é bom sempre ter essa calma, essa paciência. Montar PC é bem fácil, bem simples, mas é legal que você tenha um mínimo de paciência para não correr risco de no final de estar tudo montado não apresentar a tela ou acontecer algum problema. Bom, primeiro os componentes que a gente vai mexer é o processador e a placa-mãe. No caso, a gente vai encaixar o processador no socket. Para isso, no meu caso aqui, eu estou usando um AMD, né, que é o FX6300. No caso, todos os processadores da AMD, eles vêm com um triângulo dourado ali na pontinha. Isso indica a posição que você deve colocar ele dentro do socket. Vocês podem ver que no encaixe da placa-mãe tem um triângulo que é para indicar ali a posição que você deve encaixar o processador. E para o caso da galera que comprou Intel, não tem também muito mistério. Vocês podem ver diversos reviews, né? Aqui no YouTube tem muito review ensinando como colocar o processador Intel na placa-mãe. Muda algumas coisinhas, porque no caso da Intel a pinagem vai ficar na placa-mãe. Mas aí vocês veem lá no vídeo. Bom, para AMD, você tem uma alavanquinha ali na placa-mãe, do lado do socket. Vocês devem abrir subir essa alavanca para poder aí sim encaixar o processador. E aí não tem mistério, é só observar a posição do triângulo, soltar o processador em cima do socket, ver se tá realmente encaixado, né? Se todos os pinos estão encaixados. Eu vou mostrar aí, aproximando, né, a tela para vocês terem uma noção. O processador ele fica bem nivelado ali, né, com o socket. Depois disso é só você abaixar essa alavanca que vai travar o processador. Ó, como vocês podem ver agora, eu não consigo mais remover ele do socket. Ele está literalmente travado dentro da placa-mãe. Nesse momento é bom tomar um pouquinho de atenção com o processador, porque se esse pino entortar, você pode acabar danificando o processador e não tem garantia quanto a esse caso. Agora, aproveitando que a gente está ali com a placa-mãe em cima da mesa, vamos colocar a memória RAM no slot. Para isso, vocês podem notar ali que a memória ela tem uma parte maior e uma parte menor ali no encaixe. Então não tem como você encaixar ela incorretamente no slot, ela só vai encaixar em uma posição. Tudo que a gente tem que fazer é abaixar as duas alavancas que ficam no slot da memória. Depois disso, basta encaixar, fazer um pouquinho de força até a alavanca fazer um barulhinho. E aí está encaixado tudo certinho, bem tranquilo. Notem que as duas travas, uma de cada lado, elas encaixaram na memória. Então, depois que você encaixa a memória ali no slot, você não tem como puxar ela, não tem como nem mover, né? Já que essas alavancas, elas travam também a memória. Bom, depois disso, vamos ao nosso CPU Cooler, né? Ou Air Cooler, a dissipação que vem com o seu processador. No meu caso, eu tenho um CPU Cooler avulso, eu só estou demonstrando aí para vocês como é o encaixe do cooler da AMD. Ele vem com uma presilha, é só você ter um pouquinho de atenção e na presilha tem uma alavanca, encaixou ali, só fazer um pouquinho de força, só tem duas posições possíveis e as duas estão corretas. No meu caso eu utilizo um TX3 Evo, que é um CPU Cooler avulso da Cooler Master. Então tem mistério também, do mesmo modo que a gente colocou o CPU Cooler Box, nós vamos colocar esse daqui.
Uma atenção especial aqui é quanto à pasta térmica. No caso da galera que comprou o PC novo, a dissipação que vem com seu processador, ela já vem, né, com uma pasta térmica, então não vai ser preciso você adicionar mais pasta térmica. A quantidade que vem ali é exata e tá bem de boa. Já no meu caso, como eu utilizo um CPU Cooler que não vem com pasta térmica aplicada, eu tenho que colocar, né? E muita gente fala aí a quantidade que se deve colocar de pasta térmica. O ideal é você colocar somente uma gotinha no centro, pelo menos é da maneira que eu faço. Eu não chego a espalhar muito a pasta térmica, não uso nada de especial, né, para aplicar. Colocando muita pasta térmica também vai dar certo, não vai superaquecer o seu processador, mas pode sujar a borda ali da placa-mãe e acabar sujando também o socket, no caso se você for retirar o processador em um outro momento. Então o indicado mesmo é você colocar bem pouquinho no centro e não precisa espalhar muito, já que o próprio dissipador ele vai fazer esse trabalho quando você pressionar ele contra o CPU. E bom, aproveitando que eu estou mostrando aí o momento que eu coloco o TX3 Evo na minha placa-mãe, eu vou deixar um link para um vídeo que eu fiz já tem um tempão, ensinando como inverter, né, a posição do TX3 Evo. Na verdade, a posição que você vai encaixar a alavanca do processador, ela não é nessa posição que eu estou mostrando aí no vídeo. No caso, o fan, ele vem na posição que joga o ar para o topo do meu gabinete. E como o meu gabinete é um Configuration que não tem saída no topo, isso acaba prejudicando o fluxo de ar. Então eu fiz essa alteração no TX3 Evo para que o fan do CPU Cooler dissipe o calor para o outro fan que tem instalado no meu gabinete ali na parte de trás. Dessa maneira a gente mantém um fluxo de ar mais coerente, né? Já que dá a maneira padrão de encaixe e acabar jogando o ar quente que vem do processador para dentro do meu gabinete. E o ideal é que você expulse esse ar quente. E bom, depois disso, tudo que você tem que fazer é procurar o encaixe da conexão CPU-fan na sua placa-mãe para poder ligar o fanzinho do seu CPU Cooler. Não tem mistério também, só tem uma maneira que você encaixa esse CPU Cooler. Esse conector ele tem uma pinagem única e não tem como você errar o encaixe dele, beleza? Então é bem simples mesmo, galera. Bom, em algumas placas-mãe vem com um speakerzinho, que é essa pequena pecinha que emite som. Esse speaker é bem importante porque quando dá algum erro na sua placa-mãe, ele vai fazer alguns bips que vão nos permitir, às vezes, até solucionar algum certo problema que pode ocorrer com a placa-mãe. Para você encaixar ele, é só você procurar o lugar apropriado para o encaixe dele. Também é bem simples, tem ali um positivo e um negativo. Na própria placa-mãe vai ter escrito isso. E se por um acaso você encaixar de uma maneira errada, a única coisa que vai acontecer é o speaker não funcionar. Agora que nós já adiantamos bastante em questão de placa-mãe, podemos começar a colocar os componentes dentro do gabinete. Primeira coisa que você deve fazer é já tirar todas as duas tampas laterais do gabinete e ir passando alguns cabos que você talvez já queira organizar, né, lá para a parte de trás. Normalmente os cabos do painel frontal, você pode aproveitar os buracos do seu gabinete antes que você coloque a placa-mãe. Isso vai te adiantar um bom trabalho na hora que você for fazer o cable management. E é uma coisa que eu recomendo. Vocês podem estar notando ali que tem um monte de cabo dentro do meu gabinete. Peço que vocês desconsiderem esses cabos coloridos, que é de um controlador de fan que eu tenho, que tem bastante cabeamento. Eu, inclusive, nem estou mais usando ele. Então esse monte de cabo ali provavelmente você não vai ter na sua configuração. Mas os cabos do painel frontal você já pode ir adiantando e passando por detrás do gabinete. Depois disso, o primeiro componente que a gente vai colocar dentro do gabinete, também para facilitar o cable management, é a fonte. E a dica aqui é sempre colocar a fonte nessa posição. No caso, a furação do fan ela tem que ficar para baixo. Isso porque esse fan ele está puxando o ar para dentro da fonte. Então, se você colocar ele ao contrário, ele vai acabar puxando o ar quente de dentro do gabinete para a própria fonte, podendo superaquecê-la. Então, é bem importante que vocês coloquem na posição correta. Para quem tem o gabinete com a instalação de fonte na parte superior, não tem muito o que fazer. Mas nesse caso aqui, é importante fazer a instalação da fonte dessa maneira. Reparem também que eu, antes de colocar a fonte, eu já passei todos os cabos lá para de trás do gabinete, já para facilitar o cable management. E para você encaixar a fonte no gabinete, são 4 parafusos, não tem muito mistério, né? Só atarrachar esses parafusos na furação. Agora nós vamos preparar o gabinete para receber a placa-mãe.
Para isso, no gabinete vem os parafusos que tem uma rosca dentro do próprio parafuso. Normalmente eles são da cor dourada, mas varia muito, né, do seu gabinete. Bom, tudo que você tem que fazer é reparar a furação da sua placa-mãe e colocar esses parafusos nas posições corretas. Antes de colocar a placa-mãe no lugar, nós temos que colocar o espelho, no caso o IO Shield que vem com a sua placa-mãe. É uma peça metálica que vem com as furações de entrada e saída da sua placa-mãe. Para colocar ele não tem muito mistério também, é na pressão, é bem chatinho, por sinal, colocar esse espelho. Basta ter um pouquinho de paciência para encaixar. Uma dica para poder fazer um cable management mais legal é você aproveitar esse momento, ou seja, antes de colocar a placa-mãe, passar os cabos do painel frontal pelo buraco que normalmente tem nessa chapa metálica ali onde você vai encaixar a placa-mãe. É importante frisar que são apenas os cabos mais finos, porque ali a gente tem pouco espaço, não dá para passar os cabos da fonte muitas vezes. O único cabo que eu consegui colocar ali também, por aquele buraco junto no cogarachão, foi o cabo EPS da fonte. Mas eu não recomendo muito porque dependendo do gabinete de vocês, isso pode acabar pressionando a placa-mãe. No meu caso eu consegui fazer de um jeito aqui que não pressionasse tanto o PCB da placa e ficou tudo de boa. Bom, e agora a gente pode colocar a nossa placa-mãe dentro do gabinete, não tem mistério também, né? No gabinete vem um saquinho cheio de parafuso, você vai pegar o parafuso específico ali para encaixar a placa-mãe. Só parafusar, no meu caso aqui são 6 parafusos, né? Mas a quantidade de parafusos pode variar dependendo do modelo da placa-mãe. Nessas horas, ajuda bastante ter uma chave Phillips com imã na ponta. Agora chega um momento que muita gente tem dúvida. A galera normalmente tem muitas dúvidas a respeito das conexões do painel frontal. E galera, eu digo a vocês que hoje em dia não tem mistério, cara. O encaixe é todo único e a placa-mãe, ela descreve todos os pinos onde você deve encaixar. Então é algo bem intuitivo. Normalmente você vai encaixar ali o HD áudio e também tem um conector escrito USB. É tudo em encaixe único e não tem erro. O que normalmente é chato para a gente encaixar são as conexões dos botões e LEDs do painel frontal. Mas só é chato porque é pequeno e vem tudo dividido. Você tem que colocar uma de cada vez. Mas também tem tudo descrito na própria placa-mãe, né? E outra vez, caso você erre, só não vai funcionar. Não vai queimar, nada do tipo. Um detalhe é que para os botões, normalmente vai estar descrito lá Power SW ou Reset SW. Não tem problema se você errar a posição de negativo e positivo. Só os LEDs que não vão acender caso você coloque ao contrário. Inclusive, normalmente eu nem ligo o botão de reset se eu for montar o PC de uma pessoa de fora, para evitar que a pessoa use. Nessa etapa, nós vamos passar os cabos da fonte ali pelos buracos do gabinete. Vocês podem notar que eu estou tentando passar o cabo ATX, né, da fonte e não tem tamanho suficiente para passar os cabos, né? O furo não é o suficiente, não tem um tamanho suficiente. Para isso, é muito simples, basta que vocês desmontem esse conector para que a gente passe ele com mais facilidade pelo buraco do gabinete. E aí nós vamos conectar esse cabo ATX na placa-mãe. Para conectar esse cabo é um pouquinho mais difícil, você tem que fazer um pouquinho mais de força, né, normalmente. E ele, assim como todos os cabos utilizados em hardware, só tem uma posição, não tem como você colocar uma posição diferente e acabar estragando, sei lá, por colocar a posição errada. E aí nós vamos terminar, né, de colocar todos os cabos da fonte na placa-mãe. Tem o cabo também, o EPS de 4 pinos, que a gente passou junto com os cabos do painel frontal ali por detrás da placa-mãe. Nesse caso, se a sua placa-mãe só tiver uma conexão para 4 pinos, você pode encaixar esses 4 pinos e deixar o outro desplugado. Não vai ter nenhum problema, assim como eu estou exemplificando aqui na minha configuração. E um detalhe também é que eu já deixo os cabos todos puxados para a gente ter um melhor cable management. E pelo menos por enquanto a arrumação de cabos está muito apropriada. Vamos agora colocar os HDs da configuração, né? HDs, SSDs, armazenamento em si. Eu vou começar aqui pelo meu SSD. Para isso, o Cogarachon ele tem uma espécie de gaveta, né? Você pode encaixar antes o SSD, HD nessas gavetas e fazer a instalação. Não vai precisar utilizar parafuso, não vai precisar parafusar nada, porque essas gavetas elas têm uma travinha que não deixa o HD, o SSD soltar. E sobre a posição dos HDs, eles têm que ficar com as conexões todas para trás, para a gente poder aproveitar esse suporte a cable management do gabinete.
Agora é só procurar um cabo SATA, que normalmente vem junto com a sua placa-mãe, encaixar a quantidade de cabos necessárias ali nas portas SATA e também no seu HD. Lembrem-se que a gente também precisa conectar o cabo de força que vem da fonte nos discos, tanto no SSD quanto no HD e também eventuais leitores de DVD, Blu-ray que vocês tiverem. Agora o último componente, né? Só ficou faltando a placa de vídeo para a gente encaixar no nosso hardware, né? Na nossa placa-mãe. Vou pegar aqui a minha antiga GTX 650 Ti. Para isso tem o slot ideal, né? Que é o slot PCI Express. Ele também é uma conexão única, não tem como você conectar em outro slot, é bem simples, é só vocês posicionarem ali certinho e fazer a força necessária para a placa de vídeo encaixar. Algumas placas-mãe vêm com uma espécie de alavanca para você travar a placa de vídeo no slot. No caso aqui dessa placa-mãe é na pressão mesmo. Depois disso, se caso a sua placa de vídeo tiver necessidade de conectar o conector PCI Express da fonte, basta que vocês pluguem. De novo, só tem uma posição de encaixe. Para assegurar que a placa de vídeo fique bem fixa no slot PCI, você deve finalizar colocando um parafuso ali na parte de trás do gabinete. E agora, galera, só para finalizar, uma dica aqui de cable management, principalmente naquela parte de trás, é você usar essa espécie de presilha, né, uma braçadeirazinha de plástico, que normalmente até vem com alguns componentes. Você pode usar ela para poder amarrar os cabos ali naquela parte de trás e organizar melhor. O Cogaration, ele não tem um espaço muito bom ali naquela parte de trás, infelizmente. Então a organização de cabos fica um pouquinho ruim na parte de trás. Mas na parte da frente até que não ficou ruim. Vocês podem ver aí o resultado final, né, da arrumação de cabos que eu fiz. Lembrando que pode variar um pouquinho, dependendo das suas peças, né, dos seus componentes. Mas em geral são basicamente esses passos que vocês devem fazer para ter uma montagem mais organizada e sem nenhuma complicação. Bom, galera, finalizo por aqui mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha pelo menos ajudado alguém, alguma informação aqui nesse vídeo. Bom, se você gostou dele, deixa o like, também não esquece de deixar os seus comentários, a sua opinião é bem importante aqui para o canal. É isso, minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato através do Twitter, que é a rede social que eu estou mais ativo. Assim que eu ver a mensagem eu vou estar respondendo, beleza? Um abração a todos, tamo junto, fiquem com Deus, valeu e fui!